Jornal da Manhã. Entrevista. 7h58, já em nossos estúdios, doutor André Moron, que está confirmado pela convenção que aconteceu na última sexta-feira na sede do PSD em São Paulo, como candidato a deputado federal para disputar as eleições de outubro. É isso mesmo, doutor Moron? Bom dia. Isso mesmo, Rosana. Bom dia, Kiko. Bom dia, André. Bom dia aos nossos ouvintes aí da PAN. No dia 22 passado, agora na última sexta-feira, estivemos em São Paulo lá, uma festa bonita no partido, como tem que ser na democracia, como tem que ser nesses momentos, né? De confraternização entre os candidatos. Conhecemos todos lá os nossos companheiros de chapa, a federal, a estadual, com a presença do nosso vice-governador, o Felício Ramute, com a presença do governador Tarcísio, com o presidente do partido Kassab. Foi uma festa bastante interessante mesmo, para mim, que é uma novidade, Rosana. Foi extremamente prazeroso a participação e fomos confirmados, então, já agora como candidato a deputado federal. Parabéns. Olha, gente, eu queria contar um pouquinho da história do doutor André. Nós somos amigos há mais de 40 anos, né? Eu estudei com dois irmãos dele que eu fiz direito, ele naquela época namorava, mas ele é filho do Barão, do seu Wilson Machado, gente, é uma figura sensacional, a gente imitava a fala dele, né? Eles tinham ali a lanchonete Caju, perto do Objetivo, ali na Cesário Mota, né? E a dona Lisa, nossa, melhor você pode falar parmejana que vocês quiserem hoje, mas ela ainda tá vivíssima, se ela fizer uma parmejana e convidar, a gente vai. Então, a lanchonete Caju, né? Era realmente um ponto ali para os alunos ali do Objetivo colégio Central, uma maravilha. E para os amigos também que passavam ali cotidianamente. Dona Lisa trabalhava manhã, tarde e noite, né? Aí ela decidiu encerrar as atividades depois de boas lembranças tempo. Na época ainda que a cidade era pequena, né? Nós fazíamos parte da história de Sorocaba, eu brinco sempre, somos quase jurássicos. E isso também sobrinho do ex-prefeito Panunzio. A Dona Lisa é irmã da Marinês, e a Marinês é esposa do Antônio Carlos Panunzio, ex-prefeito da cidade, ex-deputado federal. Por 3 ou 4 mandatos, o Panunzio foi deputado federal. Então, assim, a política tá no sangue da família Moron Machado, né? Eu fui genro também do Teodoro Mendes. É verdade. Aliás, porque sogro no direito brasileiro nunca deixa de ser sogro, né? Sogro não existe. Não existe, né? O ex-sogro, é verdade, né? você tem razão. Mas olha que currículo, hein? Currículo invejável. Nossa, um já foi presidente da Comissão de Justiça, que eu Teodoro, Panunzio da Comissão Internacional de Defesa e Relações Internacionais. Mas você sabe que em alguns momentos eles foram não inimigos, foram adversários políticos, né? De correntes políticas diferentes, correntes políticas pela prefeitura de Sorocaba, inclusive, né? Então isso me custou um jogo de cintura bastante interessante. Fora que o seu casamento foi um casamento famoso, que o empresário da cidade pegou um político e deu um supapo dele num processo, uma confusão em Sorocaba. Revistas estaduais, noticiários, nacionais, olha aí, que sabe fazendo lembrar aqui. Obrigado aí da oportunidade. Mas dessa união, dois filhos lindos, né? Sim. Um já é médico ou tá no terceiro ano já, de medicina, Gustavo. E o Felipe tá numa empresa em São Paulo de construção civil. Que legal. Tá na área que ele gosta, construção de grandes obras, portos, aeroportos, rodovias, né? Que legal. Se formou na FEI. Mas agora só tem mais uma, né? Mas tem a Larinha, né? Essa é o bebezinho ainda, né? 5 anos. Mas Kiko, depois Mas muda, porque mulher é uma relação diferente com o pai, não é? Completamente diferente. Mas os filhos é gozado. Você já deve estar sentindo essa experiência. Eles deixam de ser filhos, eles se tornam amigos, né? É verdade. Na verdade confidentes, né? Claro. Mas eu tenho Mas hoje... a gente até precisa do conselho deles e da fala deles pra gente se atualizar, se adaptar, né? Então eu tenho um contato muito forte com os dois, mas são dois grandes amigos aí que eu vou carregar pro resto da vida. Que maravilha, é isso aí. Doutor André, já é uma responsabilidade essa questão quando a gente é pré-candidato e depois se torna pré-candidato, e nós estamos tentando, não vai dar para ouvir todo mundo, mas aqueles candidatos com mais expressão, que tem mais articulação, nós acabamos que não dá espaço, não tem o tempo suficiente para terminar essa semana, né? Agora, a gente está ouvindo promessa dos políticos, não dá para sentar com o senhor numa entrevista e não olhar a questão da segurança pública, né? A gente vê que em alguns momentos faltou o investimento
investimento necessário, inclusive na questão da remuneração. Se tem equipamento, isso aumentou, a inteligência melhorou, mas a gente sente que a dificuldade, às vezes, de número de funcionários dentro dos distritos policiais, por causa do salário não interessante, ficam os velhos que já estão na carreira e os novos, às vezes, acabam não se mantendo. Então, você faz concurso, preenche, mas não está. Como é que o senhor sente esse momento da segurança pública no Brasil? O que dá para sugerir como deputado em Brasília? Então, eu vejo com extrema preocupação, Kiko. A gente passou a observar nos últimos dias a volta daquelas ocorrências mais graves, daqueles crimes mais graves, com uso de arma de fogo, roubos, latrocínios, né? Crimes que chocam a opinião pública e com justa razão preocupam a sociedade. Eu acho que tudo isso faz parte de uma política desastrosa da segurança pública. Eu posso dizer isso aí com bastante tranquilidade, porque vivi a polícia durante 34 anos, tenho uma história dentro da polícia de Sorocaba de 30 anos. O senhor tem 1/3 no mínimo da sua carreira como delegado seccional aqui em Sorocaba. O senhor é o delegado seccional que acho que mais tempo ficou aqui, né? É verdade, foram quase... O doutor Marcelo e os senhores que mais tempo ficaram. Foram quase 10 anos. Na verdade, a maneira como a gente administrava também permitia que os colegas participassem dessa administração. Conciliava, então, né? E a gente divide essa responsabilidade, dividiu essa responsabilidade com todos, né? Mandar um abraço a todos os colegas aqui da Polícia Civil. Mas a verdade é que esses últimos governos do PSDB foram desastrosos para a segurança, e hoje o que eu observo o maior problema do policial hoje é a desmotivação, Kiko. O policial está perdendo aquilo que ele sempre teve, aquela vontade de servir, aquela vontade de atender, aquela vontade de ser policial, né? Que isso é uma característica. Todos nós entramos na polícia por idealismo, né? Vocação, né? Por vocação. Você se forma advogado e depois você pode fazer várias áreas do direito, né? Várias áreas. Então, entramos na polícia e de repente hoje a gente vê a classe extremamente desmotivada por não ser valorizada financeiramente como deveria, aliado ao problema da falta de recurso, a polícia sempre em segundo plano, quando eu acredito que ela deve estar sempre com a preocupação do primeiro plano. Sem segurança você não faz nada, você não trabalha, você não faz um lazer, você não pode se deslocar para tratamento de saúde. Então, segurança é gênero de primeira necessidade. Ela não deveria ser tratada com esse desdém que ela vem sendo observada. Agora, o policial civil, ele é unido no nome, porque eu vejo o Derrite voto despejado da classe da Polícia Militar. Eu acho que nós temos o Olim em São Paulo, mas é estadual, nem sei se vai a federal. Assim, a Polícia Civil é unida ou ainda ela tem que buscar essa união? Se espera esta união? Eu acho que é aquilo que você falou, algumas figuras se destacam. No meu caso aqui de Sorocaba e região, fui tanto tempo seccional, Sim. Acabei ganhando uma notoriedade em termos de região também, que me levou a pleitear o cargo, né? A disputa a pelo vaga. Cargo. Só conseguir a legenda num partido importante como o senhor tá, que é o PSD, já é também uma vitória, né? Eu posso dizer, Kiko, que eu acho que depende de cada um aí, né? Eu me considero e me transformei e trabalhei para isso, para ser uma liderança policial na minha região. Perfeito. Acho absolutamente normal que outros policiais em outras regiões eles se habilitem também. O caso do nosso presidente da associação dos delegados em São Paulo saiu candidato a estadual. A Raquel, presidente do sindicato, também sai a estadual. Eles não têm uma base específica como eu tenho aqui em Sorocaba e região. Sim. A base deles é o estado de São Paulo, quer dizer, eles espalharam aí, né? E a pauta deles vai ser muito essa também, né? A área da segurança. Eu pretendo sair um pouquinho dessa pauta, não só me debruçar sobre ela. Claro, isso não é monotemático. Não, né? eu acho que eu conheço a nossa cidade e a nossa região minimamente, então eu posso... O período que o senhor teve ali do lado do prefeito Manga, como também chefe de gabinete, dá uma visão diferente, né? Ela abre, amplia, né? Permitiu que você observasse outras áreas, não apenas a segurança, né? Mas enfim, eu acho que a promessa que eu posso fazer como candidato é não ter promessas absurdas. Eu sou uma pessoa muito prática. Eu não acredito em aquele negócio de tirar um coelho da cartola a todo momento. Eu acredito no trabalho, acredito na constância, permanência. Então, não vamos imaginar que nós vamos criar leis aqui, mais uma para ser descumprida.
né? Nós vamos fazer um aperfeiçoamento legislativo. O que eu posso, como deputado eleito, trazer para Sorocaba? Recursos, programas sociais, né? Alguma outra legislação de interesse da região, mas muito específica. Eu acho que essa é a produção. E articular muito, né, doutor André? Articular, sem articular, em Brasília você não consegue fazer nada. O coletivo, né? O grupo, o time, né? É agregar, como você já falou hoje aqui. Não só com o partido, mas com outros partidos. Sem dúvida, talvez, né? A pluralidade, né? Isso que é mais importante. Doutor André, eu quero abordar um tema importante. Eu vou pedir ao Pedro no intervalo comercial, mas eu quero jogar a pergunta antes. O PSD, o presidente Gilberto Kassab deu uma liberdade ao partido nacionalmente que se articulasse como queira, né? Ele mesmo está hoje cuidando fortemente da agenda do candidato Tarcísio, que esteve aqui onde o senhor está sentado. Eu estava aqui aquele dia também, o acompanhando com o prefeito Rodrigo Manga. Me parece que isso tudo foi feito um ajuste. O Kassab é um grande articulador. Agora, e aí, como é que o senhor vai? O senhor vai de Lula no segundo turno? O senhor vai de... como é que está o seu partido? Porque no primeiro turno está livre. No segundo, quer dizer, o senhor está com o candidato do presidente Jair Bolsonaro, e o PSD em São Paulo está também. Mas a tendência do Kassab não é apoiar o Bolsonaro no segundo turno, e sim o Lula. Então eu quero voltar falando isso com o senhor daqui a pouco. Com quem o Café Excelsior e produtos da Padaria Real? Vou mandar os policiais civis. Perfeito. Essa bancada aqui me traz boas recordações, Kiko, na nossa atuação à frente da Polícia Civil em Sorocaba. Grandes parceiros, grandes delegados, investigadores aí, a família policial civil. Mando um abraço e toma um café com todos eles. Muito bem. Nós já voltamos daqui a pouco. O doutor André Moron, que foi o nosso delegado seccional por muitos anos, foi chefe de gabinete do prefeito Rodrigo Manga, e já está homologado pelo PSD. A candidatura dele a deputado federal. Depois do doutor André, hoje ainda a gente vai ouvir outra vertente, o lado de lá, tá? Que é a Fernanda Garcia, que também é pré-candidata a deputada federal pelo PSOL. E ela vai estar falando aqui com a gente também. Assim, a gente mostra sempre um lado aqui, outro lado lá, para a gente ver. De repente até o doutor André vai estar junto com a Fernanda Garcia no segundo turno com o Lula. Aí acho um pouco difícil. Então você vai ficar isento, mas o PSD deve ir. Vamos lá, depois o doutor André responde tudo isso. Eu não vou responder, perguntar e responder. É de volta já, Pedro. Você está ouvindo o Jornal da Manhã da Jovem Pan Sorocaba. Já já, mais notícias para você. Já ouviu falar da Trelibras? Somos uma empresa especializada na fabricação de treliças e malhas, atuando há mais de 10 anos em Sorocaba. Garantimos o melhor preço. Atendemos toda a região. Venha nos conhecer. Peça seu orçamento. WhatsApp 15 3222 2908. 3222 2908. Trelibras, da nossa empresa para a sua casa. Quando as coisas não funcionam, é muito mais difícil, mas isso não precisa ser assim. Eles, por exemplo, mudaram para melhor. Clínica Dr. Forman, médico para homens. Ligue 4003-6919. Na vida, a gente corre muito, pedala, se equilibra e às vezes cai. Mas se levanta. O importante não é o destino, e sim a caminhada. Nela, entendemos que cada um vai para lugares diferentes. E com o apoio certo, esse lugar vai ser sempre o melhor a se chegar, independente de nossas escolhas. Colégio Ser. O melhor caminho é o que fazemos juntos. Sua empresa possui um planejamento tributário eficiente? Os impostos estão sufocando o seu negócio? Então, conte com a expertise da Apter. Os melhores especialistas assessorando a sua empresa na gestão dos impostos. Minimize seus riscos e amplie suas possibilidades de redução da carga tributária. Apter, especialistas em consultoria tributária. Acesse apter.com.br e saiba mais. Apter, as melhores soluções para sua empresa. A Jovem Pan informa e presta serviço no trânsito de Sorocaba. Jornal da Manhã. Trânsito.
Nossa Motolink Jovem Pan Japauto percorre os principais corredores da cidade e as estradas da região, trazendo a informação precisa ao vivo para o rádio e internet. Nós estamos aqui na alça de acesso a Castelinho nessa manhã de quinta-feira chuvosa. Todo cuidado é pouco para o nosso motorista. Olha, o engavetamento, colisão traseira aqui na Engenheiro Carlos Reinaldo Mendes. Nesse exato momento nós estamos na rodovia Castelo Branco, na pista sentido capital. Comece o seu dia com o Jornal da Manhã Jovem Pan e seja o ouvinte mais bem informado do rádio brasileiro. Patrocínio Adonai Distribuidora de Alimentos, Trabit, Baterias Líder, Honda Twin Japauto. É sinal verde no trânsito. Na ANEP oferecemos o curso de formação e pós-graduação em psicanálise. Ele é adequado para toda e qualquer pessoa que busque uma nova profissão, uma ferramenta de trabalho onde você já atua e também um processo de autoconhecimento. Para quem possui graduação, ele certifica como pós-graduação reconhecido pelo MEC. A ANEP está situada em Votorantim, São Paulo, no Centro Empresarial Bandeiras e também possui mais de 5 polos no estado de São Paulo. Mais informações, ligue 15-3019-6403. A Rádio Jovem Pan Sorocaba apresenta a você, empresário e investidor de toda a região metropolitana, a melhor grade de conteúdo e entretenimento do Brasil. 6 horas, Jornal da Manhã, edição nacional. As primeiras notícias do dia com a maior rede de rádios do país. 7 horas, Jornal da Manhã, edição local. Notícias, entrevistas e prestação de serviço com a credibilidade e tradição de 33 anos do Sistema Ipanema de Comunicação. 10 horas, Jovem Pan Morning Show, informação e entretenimento. Meio-dia tem o Pânico. Os principais assuntos do Brasil e do mundo sendo abordados com irreverência e responsabilidade. 5 da tarde, Jurassic Pan, flashback, interatividade, informação do trânsito e muitos prêmios com a Pan Sorocaba. E às 6 da tarde é hora de colocar os pingos nos is. A análise dos principais assuntos do dia com uma equipe de jornalistas e comentaristas do sistema Jovem Pan Sat. Temos ainda as 7 melhores, uma atrás da outra, Planeta DJ e muito mais. A Jovem Pan tem também o melhor humor do Brasil. Doutor Pimpolho. Empresário, associe a sua marca à maior rede de rádios do Brasil e tenha ótimos resultados. Sabia que vai soltar a rua do Nelson? Tô sabendo. Sabia que vai faltar água de novo? Tô sabendo. E a dengue? Tô sabendo. E a coleta de lixo? Nossa, como é que você sabe de tudo isso? É só entrar no TemMais.com. No Tem Mais, você fica sabendo de tudo que acontece na sua cidade, no seu bairro e até na sua rua. Agora você já sabe. Acesse TemMais.com. Rádio Jovem Pan. 8 horas 15 minutos, eu repito, 8 horas e 15 minutos. Esta meia hora do Jornal da Jovem Pan Sorocaba tem oferecimento de IDS, uma empresa de médicos dirigida por médicos, e isso faz diferença. E Residencial Monte Rei, 2 dormitórios a 5 minutos do Campolim, com mensais a partir de R$350. Acesse magnoconstrutora.com.br e surpreenda-se. Muito bem, eu continuo aqui no Jornal da Manhã desse dia 27, quarta-feira, 27 de julho de 2022, com as 8 horas e 16 minutos, com o doutor André Maximiliano Moron Machado. Doutor André Moron, nome de guerra, é o nome social dele. Não é político. Não é político, né? Não é social. Doutor André Moron, que foi nosso delegado seccional, chefe de gabinete do prefeito Rodrigo Manga, e no último dia 22 teve confirmada a sua candidatura a deputado federal pelo PSD, partido do presidente nacional Gilberto Kassab. Como é que fica essa coisa de primeiro turno com um, segundo turno com... Será que o partido está livre hoje? O senhor estaria livre até para apoiar outro candidato a governador? Sim. É liberdade, é isso que o PSD deu aos seus candidatos? Foi liberdade. Eu me lembro que logo nas primeiras conversas que eu tive com o presidente do partido, eu perguntava a ele já sobre isso.
ministro, nós caminharemos com a direita ou com a esquerda? Caminharemos com... Aquela época já estava polarizado, com o Bolsonaro ou com o Lula. E ele me falou o seguinte: André, se vai atrás do seu voto, você seja pragmático. O PSD é um partido de centro. A esquerda tem bons programas sociais, tem boas ideias. A direita também tem bons programas. Claro. O programa social não é exclusividade da esquerda. Você seja pragmático, você caminhe no centro, buscando o seu eleitor à esquerda, à direita. Nós temos que ser pragmáticos na política, agregadores. Pro candidato é bom, né? Sim, porque... sem dúvida nenhuma, me identifiquei imediatamente com aquela posição, porque eu também fujo dos radicalismos. E outra coisa, ele é honesto em falar que é assim, né? Já não é escondido. Não né? É escondido e é assim, não vai ter perigo de mudar ali na frente. Me parece que a sensação do ministro Kassab é que ele deva ter sempre uma base enorme de deputados, porque é o que dá o fundo partidário e também o tempo de televisão, ou seja, faz o partido tornar-se e permanecer-se vivo, ser visto. Né? Eu acho que é uma preocupação de todas as grandes lideranças. Tem o presidente do Senado hoje, do PSD. Eu acho a posição dele foi inteligente na medida em que ele buscou uma alternativa. Hoje a gente pode conversar com os eleitores de Bolsonaro que têm sérias críticas ao presidente. Conversa com eleitores da esquerda que têm muito mais críticas ainda com relação ao condenado ou ao descondenado, que na minha opinião é muito pior. Bom, mas enfim. Eu discutir com a Fernanda Garcia daqui a pouco. Ela vai, óbvio, ela vai defender o candidato dela, né? Claro. Mas eu acho que todos nós, na verdade, que somos de centro, que somos agregadores, que somos conservadores, buscávamos uma alternativa, uma terceira via que foi dito aí. Não aconteceu, o terceiro nome. Não aconteceu, não surgiu. Eu gostei muito da entrevista da senadora Simone Tebet no Globo News. Ela deu um show de entrevista, mas não é conhecida no país, não né? Tem capilaridade, não é? Eu acho que o partido dela teria, mas nem ele tá fechado no nome dela, né? Não, tá muito dividido. O MDB tá muito dividido. Bom, mas enfim, o nosso partido especificamente, o Kassab, depois de procurar essa terceira via, e tivemos nomes, você citou aí o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Sim. Tivemos sondagens com o Eduardo Leite no Sul. Sim. Mudando o nome do partido. Quase muda pro PSD, muda. Né? Eu acho que seria um nome até razoável, bastante razoável para ser defendido, né? Vai nessa linha de centro-esquerda, mas vamos dizer que também é um cara que saneou as dívidas lá e saneou as finanças do Rio Grande do Sul, então é um cara empreendedor, vamos lá. Seria um bom nome. Sim. Mas também não vingou essa ideia. Então eu acho que diante da inexistência de um nome de consenso para fazer frente aí a duas candidaturas fortes, a duas candidaturas que na minha opinião vão chegar no segundo turno, o presidente Kassab decidiu liberar o seu grupo político, né? para apoiar quem melhor entendesse a nível nacional, né? Nós temos, por exemplo, o Ratinho, o governador lá na Paraná, Sim. que é Bolsonaro. Sim. Apoia Bolsonaro e é PSD. Nós temos em Belo Horizonte o ex-prefeito Calil de Belo Horizonte, que é o atual candidato. Lula. Ele vai com o Lula, mas os deputados do PSD mineiro vão com o Zema, que vão com o Bolsonaro. Quer dizer, eu acho que o Brasil é muito grande, Kiko, existem essas diferenças, não estamos nem falando lá no Nordeste. Ou seja, até os partidos estão sendo democráticos. Exatamente, eu acho que esse é um exemplo, eu acho que é um sinal, uma sinalização. O negócio é ser pragmático na política? Eu acho que a gente não pode fugir muito disso aí. Eu acho que não tem campo para extremismo, ponto. Eu acho que isso a gente não vê a nível nem mundial. Chegada do nosso comendador Hermes aqui. Ele chegou cedo hoje. Chegou cedo. Seu amigo veio cedo. Então eu acho que esse campo pragmático que vai atrás do voto, que vai ao anseio daquilo que a população deseja, é mais ou menos o que eu penso também. Então eu acho que o caminho tá traçado. Você me perguntou se eu vou com o Bolsonaro ou vou com o Lula. Eu vou com o governo Bolsonaro. Eu acho que a gente tem que analisar e Você arruma mais um eufemismo, Não né? é eufemismo, que a esquerda usa muita narrativa, muito eufemismo. Sim. Quando eu digo... Você não vai com o Bolsonaro, você vai com o governo. Eu acho que a gente tem que avaliar um governo como um todo. Você vai com a direita. Exatamente. Não, eu vou com o governo. Eu gosto muito do ministro... Tarcísio. Não, da economia. O ministro Haddad. Paulo Haddad. Me ajude, gente. Me ajuda com o ministro. Eu acho que a economia do país, com todos os Paulo Guedes. Opa. Com todos os percalços, nós temos que avaliar o contexto, o todo, né?
Gasolina, caiu de preço e agora a imprensa não fala uma palavra da queda da gasolina. A inflação caiu 4%, com 4% Quer dizer, inflação, será que são... A inflação vai ter uma deflação esse mês, embora a comida continue subindo, o combustível caiu. A gente sabe que são intercorrências mundiais, calamidade, sim, guerra. E foram as ações de queda, especulação financeira. Foram o presidente Bolsonaro que conseguiu, isso não tenha dúvida, né? Os estados depois foram acompanhando. Eu acho que falou-se muito pouco nesse sentido, com relação às coisas positivas do governo. A imprensa não dá o espaço devido como dá. Ou ele não ocupa, porque na Globo ele não vai, né? Eu acho que algumas vezes ele... da Globo ele não vai. Eu acho que foi opção dele, ele ocupa muitas vezes com temas beligerantes, com temas de costume, né? Que você não acha que o presidente da República tem que enfrentar uma entrevista, não encerrar ela no meio? Eu acho que tem que ter respeito com o presidente na pergunta também. Eu tenho certeza absoluta que deveria ser assim, mas por outro lado também a imprensa me parece que não tem essa boa intenção com ele. Eu acho isso. Isso foi aumentado, né? Sem dúvida, nós vamos ter que reconstruir isso aí. Mas enfim, eu voto no governo Bolsonaro. Eu acho que ele tem muito mais acertos do que erros. Perfeito. E é muito cedo pra gente julgar o governo Bolsonaro. Não acabou ainda. E a verdade é o seguinte, no primeiro dia de mandato dele ele já começou a sofrer uma pressão muito grande. Então, eu voto, o voto de primeiro turno é por opção. Você vai votar naquele candidato que você mais gosta, que você mais quer ver representando as suas ideias. O segundo turno, nós temos que votar naquele que oferece as melhores propostas e os melhores horizontes para o país. E eu não tenho dúvida nenhuma que é o Bolsonaro com a sua equipe. Por isso que é importante o candidato participar, o senhor se coloca à disposição para vir falar aqui, mas assim, nós queremos ver o debate do Lula com o Bolsonaro. Sim. Nós queremos ver esse tipo de... agora, o candidato se esconde de entrevista, o Lula também não vai na entrevista da Globo News. Não vai, os dois não vão. Me parece que é uma estratégia de marketing, né? Pois mas nós ficamos sem informação, nós ficamos sem a informação. Sem dúvida, mas é uma estratégia de marketing que a população acaba esquecendo, né? Muitas vezes, por estar na frente, o político acaba se escondendo, né? Temendo perder alguns pontos aí alcançados por uma pergunta mal respondida. Mas eu sou uma coisa muito falsa. Quem tá no inferno abraça o diabo, né? Eu acho que a gente tem que ser honesto e tem que ser claro nas posições. Eu me lembro que agora, recentemente, contratando minimamente uma equipe de marketing para que pudesse me assessorar na campanha, a primeira coisa que eles querem fazer é construir um personagem, construir uma figura pública do candidato, né? Cuidado você, eleitor, com construções de figuras públicas. Eu falei, não quero nada disso. A minha construção é 30 anos de trabalho em Sorocaba, Kiko. Eu tenho uma história em Sorocaba, eu tenho uma folha de serviços prestados ao sorocabano, ao povo de Sorocaba e da região, que não precisa de construção nenhuma. Então a gente precisa tomar muito cuidado com esse tipo de coisa aí. Mas a nível Brasil nós iremos sim com o Bolsonaro, e a nível São Paulo iremos com muito prazer com o Tarcísio e vice Felício Ramute. Você me perguntou mais uma coisa, se nós iremos contrariar o presidente Kassab, que ele iria com Lula. É uma narrativa da imprensa, principalmente da imprensa da esquerda. Eles sabem da importância do partido e sabem da necessidade do apoio de um PSD a nível nacional para a esquerda poder ganhar essas eleições. Eu não acredito que isso aconteça, até porque eu até ia falar para você o que eu acredito. O presidente do Republicanos, ele é candidato a deputado federal, então ele tem que cuidar da campanha dele. Ele não vai cuidar da campanha do partido. Nem tem tempo para isso. O presidente do PSC, que também está na nossa coligação, é candidato a deputado. Ele não vai cuidar da campanha de Tarcísio. Da mesma maneira, o PL. O presidente é candidato também a um cargo eletivo. O único que não é candidato é o Kassab. Então eu tenho a impressão que essa campanha de Tarcísio, quem vai acabar fazendo o PSD. A inteligência é dele, sempre foi. E o ministro será muito inteligente se entregar essa campanha ao cargo do Kassab. Eu tenho a impressão que já está caminhando para isso. Eu sinto isso também. Um deputado do PSD, deputado federal, o Cezinha de Madureira, é o atual coordenador geral da campanha de Tarcísio. Um colega lá, deputado federal também do PSD de Rio Preto, doutor Eleus, se eu não me engano o nome dele, um médico, já é o responsável pela elaboração do plano de governo da área da saúde. Então eu tenho a impressão que os quadros do PSD serão muito bem-vindos para o Tarcísio. Possível governo Tarcísio. Não só dentro do possível, mas na campanha mesmo. Então eu tenho a impressão que não vai fugir muito disso não. O Kassab vai abraçar a campanha de Tarcísio e nós vamos rumar a vitória com todo o grupo político aí que está nessa caminhada. Considerando isso, vai ser muito difícil um segundo turno
o Kassab apoiar a nível nacional um Lula. Quem viver verá, doutor André. Nessa aí eu aposto todas as minhas fichas e empresto as suas até. Depois a gente conversa. Não vai apoiar, até porque o partido, ele conversa muito com o partido, com os seus membros. Eu não estou torcendo para isso, eu estou dizendo para o senhor que ele deverá apoiar. Política não é torcida, política a gente tem que analisar friamente mesmo. Sim. E eu analiso que ele conversando com os seus. Também não vai mudar a minha vida, ele mudar um ou outro. Mas a minha muda, mas, a minha muda bastante. Se ele apoiar uma esquerda, eu fico extremamente chocado, diria, no mínimo, né? Não tem nada a ver com... Aí o você vira deputado de oposição. Sem dúvida nenhuma, caso eleito. Entendeu? Mas eu acho trabalhando para isso. Eu acho muito difícil essa composição. Kassab em São Paulo com o Tarcísio, com o nosso grupo da direita conservador, apoiar depois o Lula. Isso quer me parecer que é uma narrativa da esquerda para confundir o eleitor. Doutor André, eu queria ficar falando horas com o senhor, o nosso tempo aqui tá Mas você pode me visitar, viu, Kiko? Não precisa ser só mas eu acordo 5h15 da manhã. Eu espero você às 5h30. E durmo às 7h30, 8 horas. Eu sou antissocial mesmo. Um abraço, doutor André, sucesso, obrigado pela visita e bom trabalho nessa nova caminhada, né? Obrigado. Que o senhor faz aqui. O Leandro Moreira mandou demitir este apresentador. Esse apresentador não poderá se autodemitir. Até porque ele é o dono da empresa. Não por isso. Mas é que a gente vai fazendo, vai interagindo com o interessante. Desculpa se a gente já interrompeu o doutor André, não era essa a intenção, era um debate. Na verdade, são argumentos aqui, muitas vezes a gente quer falar, né, Kiko? Eu penitencio de interromper o apresentador. Pode fazer tudo aqui, quem manda é o convidado. Vamos ter paciência. Obrigado a você, Obrigado, Kiko, sempre um prazer estar aqui. Um abraço aos nossos, as pessoas que nos assistem em casa, que nos ouvem. Para mim, sempre um grande prazer estar aqui nessa casa. Tá bom. Um abraço, gente. Café Excelsior e produtos da Padaria Real. E nós voltamos já. Você está ouvindo o Jornal da Manhã da Jovem Pan Sorocaba. Já.